Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com alguns exercícios de harmonia, propondo alguns exercícios de harmonia para que você tenha material para poder praticar, tá? Então, no link aqui que tem na descrição, eu estou colocando um PDF, certo? Que vai chamar lá exercícios de harmonia, tá? Tem 3 exercícios de pequenas progressões harmônicas, tá? Como essa que eu vou trabalhar aqui nesse vídeo. Então, nesse PDF tem 3. O que é que você vai fazer? Imprima esse PDF e faça aquilo que eu estou pedindo, tá? Em outros vídeos eu vou fazer a resposta, vou colocar a resposta, apesar de no próprio PDF já ter a resposta escrita ali das coisas, tá? Então é a forma que eu encontrei de proporcionar material para as pessoas conseguirem estudar. Esse vídeo aqui eu vou fazer um desses 3 que eu estou dizendo que tem lá no PDF, tá? Então o que a gente precisa fazer, na verdade, ao se deparar com uma progressão harmônica como essa que está aí? A gente precisa, se possível, tocar. Às vezes quando a gente está na aula ou na prova não dá para tocar e a gente tem que se virar sem tocar. Mas, a título de estudo, eu acho sempre interessante que a gente toque. Por quê? Porque a gente consegue identificar aquilo, né, auditivamente, aquilo que a gente está identificando no papel, certo? Então, o exemplo que eu vou tocar vai ser esse aqui, ó. Eu começo com isso. Beleza? Bem tranquilo. Para tocar lento, se você ainda não tem condição de tocar isso de forma muito natural, espontânea, o que é que você tem que fazer? Gaste um tempo. No começo, você pode demorar um pouquinho para trocar os acordes. O que é que você faz? Volte para um acorde, mude de novo, volte para o anterior, mude de novo, certo? Treine bastante isso até você conseguir soltar mesmo a musculatura. Isso eu coloquei alguns acordes que são bem simples aí, para quê? Para que as pessoas possam desenvolver essa leitura e aplicar o instrumento também, tá? Então serve para isso também. Então, toquei aqui, massa. O que é que eu tenho que fazer então? Identificar os meus acordes que estão aí na partitura, certo? E aí, ó, já começa a colocar, pode colocar cifra, certo? Pode colocar, se você quiser colocar o nome mesmo do acorde, não tem problema também, pode colocar cifra, pode colocar o nome. Eu usei como resposta a cifra. Identificar inversões de acordes, foi uma coisa que eu trabalhei no vídeo anterior a esse aqui, tá? Que tem material também no link aqui embaixo. Então, para você, teve uma pessoa que me perguntou: Carlinhos, como é que eu posso fazer exercícios para trabalhar as inversões do acorde? Mesma coisa, se você está falando em termos de instrumento, pegue um acorde, mude para inversão. Pegue um acorde, mude para inversão de outro acorde. Ou então pegue o acorde e mude para inversão do mesmo acorde. Tá? Então depende de como a gente está pensando nisso. Se é uma ideia somente da gente perceber a inversão, então ó, você pode ficar no mesmo acorde, mudando a inversão dele. Já eu vou falar algumas dicas, vou dar algumas dicas sobre as inversões de acordes que aparecem aqui nesse exercício. Tá? Se você quer desenvolver um pouco mais no instrumento, pratique isso. Ó. Volta para um acorde, vai para a inversão dele. Vai para um acorde, vai para a inversão dele. E fica trabalhando dessa forma. Por quê? Porque você acostuma o ouvido e o cérebro. Tá? Se você quer perceber a mudança para um outro acorde que está invertido, então presta muita atenção no baixo, é o baixo que determina tudo. Ó.
a ênfase aqui no baixo. Certo? Então, e a outra coisa é você fazer a análise funcional disso aí. Ou seja, você analisar em que campo harmônico que a gente está. A gente está nesse pequeno caso aqui em Sol maior. Todos esses que eu coloquei nesse PDF aí estão em Sol maior, tá? Então, ó, eu estou em Sol maior. O primeiro acorde qual é? Já analisando e já respondendo esse aqui. O primeiro acorde qual é? Eu identifiquei que é realmente o Sol maior. Beleza, então ele é o meu primeiro grau. Tá na posição fundamental? Sim, ó o baixo aí no Sol. Maravilha. Aí depois o próximo acorde qual foi? Foi esse cara aqui. Quais são as notas que estão aí nesse acorde? Eu tenho um Fá sustenido no meu baixo, eu tenho Ré, eu tenho Lá e eu tenho Ré. Então que acorde é esse aí? Eu tenho um Ré maior que está na primeira inversão, ou seja, ó, a terça dele é que está no baixo, certo? Então aí pratica no instrumento essa mudança aqui, para você perceber essa sonoridade, que aí você está praticando a sua percepção, beleza? Depois, sim, e que função tem isso aqui? A gente sabe, no Sol maior a gente tem Sol, Lá, Si, Dó e Ré. O Ré é o quinto grau, então é o quinto grau na primeira inversão. Maravilha. Depois eu estava aqui, e aí desci o meu baixo para um Mi e tive aqui um acorde menor. Que acorde é esse? Mi menor. Tá todo ele aí e na posição fundamental. Então ele é o sexto grau de Sol maior. Beleza? E aí depois, olha o que é que eu tive. Continuei descendo meu baixo. Ó, aí o baixo foi para o Ré. Mas o meu acorde, que está aqui na minha mão direita, ele é um Sol maior. Então o que é que eu tenho? O meu primeiro grau, que é Sol maior. Na segunda inversão, Sol, Si, Ré. É a quinta do meu acorde que está no baixo. Depois, o acorde seguinte, então eu tive aqui o primeiro grau na segunda inversão. Depois eu tive, meu baixo continuou no Ré, mas o meu acorde mudou de fato para o Ré, quinto grau, ok? E aí eu finalizo com uma pequena cadência de engano. Eu faço isso aqui. Que é isso aí, Carlinhos? Bonito essa sequência aí. Você saiu daqui e veio para cá. Na verdade, todo mundo esperava sair daqui e vir para cá. Então, uma pequena cadência de engano, que a gente sai do quinto grau e vai para o quarto grau na primeira inversão, tá? Funciona bem também se eu saio do quinto grau e vou para o sexto grau. Mas eu consigo... Isso é uma coisa que acaba sendo meio que previsível também. Então, se eu saio do quinto grau e vou para esse cara aqui, o meu baixo foi o mesmo que o anterior. Eu saí do baixo aqui do quinto grau e pulei para o sexto grau. Mas, na minha mão direita, eu uso ele como uma inversão do quarto grau. Umas coisas que são interessantes de analisar aqui nesse exemplo e que você pode perceber nos outros também. Presta atenção. Sempre, ou pelo menos sempre que possível, a gente usar a primeira inversão do acorde, a gente deve, já que a terça está no baixo, a gente deve tentar aliviar e não dobrar a terça lá em cima, tá? Então basta uma terça, se ela está no baixo já tem força suficiente, ok? Então repara aqui, ó. Certo? Meu baixo está aqui no Fá sustenido e na minha mão direita eu não tenho mais nenhum Fá sustenido ali. Basta a fundamental, a quinta e dobrar a fundamental. Isso é bom pra caramba. Essa disposição aqui, certo? E com relação ao acorde da segunda inversão, que ele aparece aqui, mesma coisa, repara, ó, a nota que está no baixo é a quinta. Aqui eu devo dobrar aqui no meu acorde, né, para eu montar o acorde, é a quinta mesmo, tá? Por quê? Porque aí a gente ganha força da segunda inversão. E depois eu vou para o quinto grau e finalmente, aqui nesse caso, eu vim para esse cara aqui, certo?
Esse é um uso, a segunda inversão ela tem usos bem peculiares, bem particulares. Tem na verdade três casos. Um é esse, que é o cadencial, então a gente usa o 6/4, né? Vamos chamar a segunda inversão de 6/4. Por quê? Porque quando a gente está com a segunda inversão de uma tríade, a gente tem na verdade uma sexta e uma quarta como intervalos que vão para as notas que complementam esse acorde, que formam esse acorde. Então, o 6/4 ele tem o uso cadencial, é assim, um dos mais usados, tá? Pedal, em que a gente mantém a nota segurando e começa a mudar, então eu passo por um acorde da segunda inversão segurando, mantendo uma nota pedal, ou seja, ela vai passar por um tempo maior. E o terceiro caso é o de passagem, é o 6/4 de passagem, tá? Então nos próximos exercícios eu vou colocar também algumas coisas nesse sentido, de pegar e mostrar o uso do 6/4. Beleza? Mas é isso aí. Eu deixo nesse PDF mais dois exemplos aí que são tão simples ainda. Por quê? Porque eu quero que as pessoas ganhem autonomia, ganhem confiança. Tá? No próximo vídeo eu vou fazer a resposta desses aí, comentar, porque a resposta, como eu falei, já está escrita. E aí toca, porque tem gente também que está só ali analisando e que não tem a possibilidade de tocar. Beleza? Mas é isso aí. Espero que você esteja curtindo. Assina o canal aí, clicando na letra C. Forte abraço. Não para de ouvir nem para de pensar, hein? Valeu.